Antigamente, quando o calendário do futebol brasileiro era mais espaçado e não tinha tantos jogos para disputar como nos dias atuais, os clubes costumavam viajar em excursão pelos mais variados países do mundo, disputando torneios amistosos e jogos amigáveis contra clubes e até mesmo contra seleções. Atualmente, é bem difícil de se ver um clube enfrentando uma seleção, e o caso mais emblemático e destacado no futebol brasileiro que vimos recentemente foi o Fluminense medindo forças contra a Itália na véspera da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Nesse vídeo você vai conhecer 10 clubes do nosso futebol que enfrentaram seleções e acabaram aplicando uma sonora goleada. Em 1930, a primeira edição da Copa do Mundo foi realizada, e o país anfitrião foi o Uruguai, que mais tarde conquistaria o título. Ao todo, 13 seleções marcaram presença no Mundial, e uma dessas seleções foi a da França, que foi eliminada ainda na fase de grupos. Antes de embarcar de volta para a Europa, o selecionado francês passou pela cidade de Santos, e lá recebeu um convite do Santos para disputar um amistoso na Vila Belmiro. O amigável aconteceu no dia 30 de julho, e o Peixe simplesmente massacrou os franceses, já que o placar final terminou em 6-1, com direito a 4 gols do atacante Feitiço. Ao final da partida, o selecionado achou que tinha enfrentado a seleção brasileira ao invés do Santos, sendo necessário que o presidente do clube levasse os franceses até a sede e mostrasse as fichas dos jogadores como prova. Assim como o Santos, o Vasco em 1930 também disputou um amistoso contra uma seleção que marcou presença na Copa do Mundo do Uruguai, e foi o selecionado da Iugoslávia o enfrentado. Dias antes, a Iugoslávia havia eliminado o Brasil da Copa e se classificado para as semifinais, tendo parado por ali mesmo ao ser superado pela seleção uruguaia. Antes de voltar para o velho continente, o selecionado passou pelo Brasil e acabou recebendo o convite do Vasco para disputar um amistoso em São Januário. Disputado no dia 14 de agosto, o Cruz Maltino lavou a alma brasileira e vingou a eliminação do Mundial ao golear os iugoslavos por 6-1, em gols de Russinho 3 vezes, Santana 2 vezes e Mário Matos. A Copa do Mundo de 1950, como todos vocês sabem, foi realizada no Brasil, e a seleção que conquistou o título foi a do Uruguai, após vencer a Canarinho por 2-1 diante de quase 200 mil pessoas no Maracanã. Um ano após protagonizar o maior maracanazo da história, a seleção uruguaia organizou um quadrangular festivo em comemoração ao bicampeonato mundial, e nesse torneio também participaram as equipes do Bangu, do Corinthians e do Peñarol. O jogo de estreia do Timão foi contra a seleção dona da casa, e o jogo, disputado no Estádio Centenário de Montevidéu, terminou com goleada corintiana por 4-1, em gols de Baltazar 2 vezes, Luizinho e Nelsinho. O triunfo do Corinthians foi visto como vingança pela perda do título do Mundial um ano antes. Em 1955, o Botafogo fez uma excursão pela Europa que durou 2 meses, e foram vários os países visitados, como França, Holanda, Suíça, Espanha, entre outros. Em passagem pelos Países Baixos, o Glorioso enfrentou a seleção local, e o amistoso disputado no dia 19 de junho foi realizado no Estádio Olímpico de Amsterdã. Diante de mais de 40 mil espectadores, o Botafogo não tomou conhecimento dos holandeses, e em gols de Vinícius 3 vezes, Dino Costa 2 vezes e Garrincha, sapecou um 6-1 com autoridade. Vale destacar que o espetáculo foi visto em loco pela rainha Juliana e pelo príncipe Bernard. A seleção brasileira de futebol é pentacampeã mundial, e com toda essa pompa impõe respeito a qualquer adversário, desde que não seja a seleção da Noruega, já que a Canarinho nunca na história derrotou a seleção escandinava. Em 4 jogos disputados, a Noruega venceu 2 e empatou outros 2, o último confronto tendo acontecido em 2006, quando terminou em 1-1. Se a seleção brasileira nunca derrotou a seleção da Noruega, um clube brasileiro teve essa honra, e foi por goleada de 5-1 o triunfo. Em 1962, o Flamengo viajou em excursão pela Europa, e em visita a Oslo, capital norueguesa, enfrentou a seleção local no Estádio Olímpico, e o placar de 5-1 foi construído em gols de Joel 2 vezes, Dida também 2 vezes e Miranda. O Grêmio, em 1962, realizou uma excursão pela Europa, visitando países como Grécia, Holanda, Romênia, Bulgária, Áustria, entre outras repúblicas. Na Romênia, o tricolor mediu forças contra a seleção local, e o jogo, disputado no dia 4 de maio e realizado em Bucareste, foi vencido pelo placar de 5-2. Os artilheiros da partida foram Juarez, que balançou as redes 3 vezes, Marino e Joãozinho.
Em 1981, o São Paulo fez uma temporada bem sucedida, sendo finalista do Campeonato Brasileiro perdendo o título para o Grêmio e sendo campeão paulista superando na decisão a Ponte Preta. Também naquela temporada, o tricolor disputou um amistoso contra a seleção da Arábia Saudita no Morumbi, e nesse amistoso o São Paulo contou com o reforço de Rivelino, que curiosamente estava de saída do Al Hilal da Arábia Saudita. O placar do jogo terminou em 5-1 para os donos da casa, com 3 gols do atacante Paulo César e 2 do meio-campo Everton. No fim das contas, esse foi o único jogo disputado por Rivelino com a camisa tricolor, já que a negociação com os árabes acabou não se concretizando. Em 1981, o Atlético Mineiro foi campeão estadual pela 4ª temporada consecutiva, e ao lado do Flamengo foi um dos representantes do futebol brasileiro na Copa Libertadores. Poucos dias antes de estrear na competição continental, o Galo disputou um amistoso preparatório contra a seleção da Colômbia, adversário que já havia enfrentado naquele mesmo mês e que havia perdido por 1-0 jogando em território local. Disputado no Mineirão, o jogo, que teve tom de revanche, foi vencido pelo Atlético por 6-1, com gols de Palhinha, que fez 2, Éder, Toninho Cerezo, Vaguinho e Marcos Vinícius. Vale destacar que horas antes, o Galo havia disputado um jogo contra o Democrata de Governador Valadares pelo Campeonato Mineiro, com o placar terminando em 4-0 para o Alvinegro. Em 1987, o Fluminense foi um dos convidados para a disputa da Copa Kirin, tradicional competição realizada no Japão e que é organizada pela empresa de bebidas de mesmo nome. Além do tricolor, marcaram presença também a seleção japonesa, a seleção de Senegal e o Torino da Itália. Os 4 participantes se enfrentaram em um quadrangular, com os 2 primeiros colocados se classificando para a decisão. No duelo contra a seleção de Senegal, o Fluminense simplesmente humilhou os africanos ao golear por 7-0, e os artilheiros da partida foram Washington 2 vezes, Eduardo Souza também 2 vezes, Assis, Romerito e Tato. Em 1994, o estádio Beira-Rio completou 25 anos de inauguração. E para comemorar, o Internacional organizou um torneio quadrangular que contou com as participações de Grêmio, Peñarol e da seleção da Nigéria. Nas semifinais, o Inter passou pelo Peñarol ao vencer por 2-0, enquanto que a seleção da Nigéria eliminou o Grêmio na disputa de pênaltis. Na grande decisão, o Colorado não deu moleza para os africanos e conquistou o troféu comemorativo ao golear por 4-0, em gols de Mazinho Loyola, Mazinho Oliveira, que fez 2, e Alexandre Gaúcho. Vale destacar que meses mais tarde, a Nigéria disputaria pela primeira vez em sua história uma Copa do Mundo, e até que teve desempenho regular ao avançar para as oitavas de final, na liderança de seu grupo, onde também estavam as seleções da Bulgária, da Argentina e da Grécia.